Semana passada, eu comentei que eu estava fazendo a revisão tributária de uma empresa que a minha mentorada cuida, né? E eu estava ajudando ela nesse processo de revisão. A gente estava analisando a parte do ICMS, porque essa empresa ela foi desenquadrada do Simples no estado. Então, ela não pode, para esse ano de 2023, recolher o ICMS dentro do Simples. Ela tem que recolher como uma empresa de regime normal. Então, a gente precisou fazer a revisão, né, do ICMS para ver se os produtos estavam cadastrados direitinho, com a tributação correta. E eu separei aqui alguns pontos que é muito importante eu trazer para vocês. Primeira questão é, antes de eu te falar o que que é essa empresa, ela é um bar, tá? E lá no cadastro dos produtos desse bar, a primeira coisa que eu observei, que eu separei aqui para te falar, é que tem produtos lá que são produtos alimentícios, né? Que ele faz e serve lá para os clientes, que estavam com NCM de cigarro. E não só para o ICMS, mas para outros tributos, a tributação é diferente. Aí o que acontece? Como o foco aqui é ICMS, os restaurantes no estado desse contribuinte têm uma particularidade na tributação. Restaurantes, bares similares, quando se tratar de produtos alimentícios fornecidos lá no estabelecimento, ele pode utilizar a alíquota de 12%. E os produtos alimentícios que eu peguei nesse cadastro, eles estavam como o NCM de cigarro. Então, se considerar o NCM, a tributação seria 35% e não 12%, né? Então, o fato do NCM estar errado já faz a tributação do produto ficar errada. Nesse caso, o contribuinte estaria pagando ICMS a mais. Ele teria que pagar só 12% e ele iria pagar 35%. Ele iria pagar, não, ele ia sofrer ali o débito de 35%, né? Não falo que ele iria pagar porque a gente teria que fazer ali o débito e crédito. Mas assim, o débito dele seria de 35% só porque ele estava com NCM de cigarro, em vez de estar com o NCM correto dos produtos alimentícios e ser tributado a 12, entende? Outro ponto que eu coloquei aqui é que tinha produto lá que era sorvete e que estava cadastrado com CFOP. Tinha sorvete com CFOP 5101 e tinha sorvete com CFOP 5102. E se uma pessoa que está fazendo ali a apuração do tributo, se ela não tem um conhecimento mais aprofundado e ela vai se direcionar só pelo CFOP para poder classificar ali as operações, né, e consequentemente a tributação, será que ela não iria tributar ali esses sorvetes que saíram com CFOP 5101 como se fosse uma venda da indústria? E aí aumentar o IPI para essa empresa, para esse contribuinte pagar, entende? Então, olha só como que, se ele tivesse fazendo apuração ano simples, por exemplo, né? Ele ia jogar no anexo de indústria. E aí o PGDAS ia calcular o IPI. Olha só, ele estaria pagando IPI a mais, sendo que não é uma indústria, é uma revenda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas questões do cadastro, principalmente CST, CSOSN, CFOP, NCM. Todos esses códigos são utilizados na definição da tributação. E aí, pessoal, olha só, eu até coloquei aqui, filtrei os sorvetes, tá? Lembra que eu falei que ele estava com CFOP, alguns com CFOP 5101, outros com CFOP 5102? Como se fosse tributado, né? Só que o sorvete, eles têm substituição tributária lá no estado desse contribuinte, tá? Então, a substituição tributária já foi recolhida anteriormente. Como é um bar, né? Ele revende esse sorvete. Isso aí, esse ICMS por substituição tributária, foi recolhido pela indústria.
Logo, nas saídas do bar desse sorvete, ele não tem que pagar ICMS, porque já foi recolhido antes por substituição tributária, ou pela indústria do mesmo estado dele, ou no momento da entrada, se ele comprou isso de outro estado, certo? Então, se a pessoa é leiga e está se direcionando somente pelo CFOP, como ela estava no Simples, ela estava com CSO-SN. O CSO-SN também estava errado. Uma pessoa que não tem conhecimento aprofundado, que tem um conhecimento superficial, ela vai ver, está com CSO-SN de tributado de ICMS, está com CFOP de tributado. Então, ela iria lançar isso lá no Simples como tributado. E não é, tá? Como o sorvete ele tem substituição tributária, isso aí já foi recolhido antes, em outra etapa ali, já que a gente está tratando de um estabelecimento que comercializa o sorvete, as saídas dele vai ser com substituição tributária. Então, ele não paga ICMS na venda dele, porque isso já foi pago antes na cadeia, tá? Então, a saída dele tem que ser sem ICMS. Então, não vai ter tributação de ICMS. Tá vendo como que um cadastro errado faz o contribuinte recolher imposto errado? Muitas vezes a maior. E é por isso que existe a possibilidade de recuperação tributária, que o contribuinte paga o imposto indevidamente, recolhe o maior. Então, se ele faz as correções, as retificações dentro do prazo decadencial, ele tem direito de recuperar isso aí, tá? Então, quando a gente parte para o assunto da recuperação, tem muita gente que fica com medo de revisões, de recuperações. Se você faz dentro dos padrões, dentro da legislação, análise de produto a produto, não tem por que temer, porque você está exercendo um direito do seu cliente. O contribuinte está exercendo um direito dele, que é de reaver esses créditos tributários. Assim como o fisco tem direito de ir atrás do contribuinte, para que o contribuinte recolha um tributo que ele recolheu indevidamente para menor ou deixou de recolher, o contribuinte também tem esse direito, tá? A gente tem visto muitos casos aí da Receita Federal, da Polícia Federal, tá pegando fraudes em recuperação de créditos tributários, mas é porque a pessoa não faz o trabalho corretamente. Ela não faz a revisão e a análise produto a produto, entende? Então é por isso que é muito importante a revisão. Quando você faz essa revisão, você vê a quantidade de coisas que está errada ali no cadastro. E aí você, adequando esse cadastro, esse contribuinte passa a recolher o imposto correto, o imposto justo, o imposto real sobre aquele produto, tá? E aí, né, ele consequentemente vai pagar um imposto menor, vai conseguir dar conta de todas as outras contas que a empresa tem que arcar, né, todos os outros gastos, todas as outras despesas. E aí ele vai parar de querer ficar sonegando, porque olha só, ele já tem aquela mentalidade de sonegar. Ele não quer declarar tudo que ele recebe, tudo que ele tem de receita para o fisco, porque ele acha injusto ele recolher o tributo alto. E muitas das vezes isso realmente está injusto, porque ele está recolhendo tributo inadequado, tributo a mais do que ele deveria. Se você faz essa revisão, você está prestando um trabalho de excelência para o seu cliente, você está fazendo ele economizar em tributos, você verifica a possibilidade dele recuperar o que ele recolheu para trás é maior, e aí a mentalidade dele vai ser outra. Ele vai parar de querer se negar, ele vai declarar de fato todas as receitas que ele tem. Por quê? Mesmo ele declarando todas as receitas, como está tudo adequado dentro da definição da legislação, como está tudo com a tributação correta, ele declarando tudo, ele vai pagar o imposto ainda menor do que ele estava pagando sem declarar tudo e com o cadastro todo errado, com a tributação toda errada. Beleza? Então, vamos mudar essa mentalidade e vamos orientar os nossos clientes em relação a essa questão do cadastro, tá? E também é um trabalho que você pode oferecer a mais para ele. Quantos clientes você tem aí que você sabe que está com o cadastro errado e esse erro fica só se estendendo? Então, não adianta fugir do problema, tem que encarar o problema de frente. Se você não tem condição de fazer revisão, procure alguém para te ajudar nisso.